Larissa era uma jovem curiosa que morava em uma pequena cidade tranquila, onde todos conheciam a lenda sombria envolvendo a casa número 23 da Rua das Orquídeas. A história de desaparecimentos misteriosos de uma família inteira há muitos anos havia se tornado uma lenda local. Mesmo assim, as luzes da casa continuavam a se acender à noite, embora estivesse abandonada. Ninguém ousava se aprofundar na história, mas Larissa, fascinada pela lenda, decidiu que desvendaria o mistério por conta própria. Apesar de saber que era perigoso se envolver, uma força quase irresistível a atraía para aquela casa, como se ela guardasse um segredo destinado apenas a ela. Na noite em que Larissa decidiu explorar, o céu estava coberto por nuvens pesadas e o vento soprava frio e cortante. Ao se aproximar da casa, um arrepio percorreu sua espinha, mas sua determinação a manteve em movimento. A porta da frente estava entreaberta, como se estivesse esperando por ela. Larissa entrou na casa, que parecia perfeitamente preservada, como se o tempo tivesse parado em algum momento passado. No entanto, havia uma sensação estranha no ar, uma presença indefinível que ela não conseguia identificar. A atmosfera estava carregada, e Larissa sentia uma pressão desconfortável no peito, como se estivesse sendo observada por algo invisível. Cada passo que dava ecoava de maneira inquietante, e a sensação de que alguém ou algo estava atento a cada movimento dela só aumentava, tornando a experiência ainda mais desconcertante e aterrorizante. Enquanto explorava a sala, Larissa se deparou com um retrato antigo emoldurado na parede. A foto mostrava uma família, todos com sorrisos que pareciam estranhamente forçados e artificiais. O que mais a incomodou foi o olhar da menina na imagem. Seus olhos pareciam seguir Larissa com um fixo e perturbador olhar. Não importava onde ela estivesse na sala. A sensação de estar sendo observada intensificou quando, de repente, uma risada suave e etérea ecoou pela casa, penetrando o silêncio pesado. Larissa tentou se convencer de que era apenas o vento brincando com a acústica da casa, mas a sensação de desconforto persistia. Seu coração disparava, e ela começava a se questionar se deveria realmente estar ali, naquelas condições inquietantes. Determinada a continuar, Larissa decidiu subir as escadas em direção ao segundo andar, onde havia ouvido histórias de eventos inexplicáveis e estranhos. Cada degrau rangia sob seus pés, amplificando o som em uma sinfonia de suspense e tensão a cada passo que dava. Ao chegar ao topo, Larissa avistou uma porta fechada no final do corredor, que parecia convidá-la a investigar. Com a respiração acelerada, ela se aproximou lentamente, hesitante, mas movida pela determinação de descobrir a verdade. Quando girou a maçaneta, a porta se abriu com um gemido alto e lamentoso, revelando uma sala escura, iluminada apenas por um feixe de luz que caía diretamente sobre o chão. No centro da sala, uma boneca antiga estava posicionada de maneira solene, com um olhar fixo e vazio, que parecia encarar Larissa com uma expressão que parecia quase humana. O ambiente parecia carregado de uma presença sinistra, e a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva à medida que Larissa se aproximava da boneca, sentindo que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. De repente, a porta do quarto se fechou com um estrondo seco, trancando Larissa dentro da sala. Ela correu até a porta, girando a maçaneta freneticamente, mas a porta estava firmemente trancada, e seus esforços eram em vão. O medo começou a dominar Larissa, e o ar na sala parecia ficar progressivamente mais denso e sufocante. Foi então que ela ouviu uma voz sussurrando seu nome, tão perto que parecia ressoar dentro de sua mente. Larissa se virou em um movimento abrupto, mas encontrou apenas o vazio e a escuridão ao seu redor. Seus olhos se voltaram para a boneca no chão, que agora parecia ter mudado de posição e estava apontando diretamente para um armário no canto do quarto.
Desesperada e sem opções, Larissa se aproximou do armário com o coração acelerado, o medo crescendo a cada passo. Ao abrir o armário, Larissa encontrou um espelho antigo coberto de poeira. Ela hesitou por um momento, observando seu reflexo abatido e pálido. Mas quando se afastou do espelho, notou algo incomum. Uma pequena porta oculta no fundo do armário, quase imperceptível. Com mãos tremendo, Larissa abriu a porta, revelando uma escada que descia para um porão escuro e desconhecido. Sem mais hesitações, ela decidiu descer, guiada pela esperança de encontrar uma saída. À medida que descia a escada, o ambiente ao seu redor se tornava cada vez mais sombrio e abafado, e os ecos das risadas que antes preenchiam a casa se transformaram em gritos distantes e aterrorizantes, como se a própria casa estivesse chorando em desespero. Larissa sentia que estava se aprofundando em um pesadelo, mas a necessidade de escapar e descobrir o que estava acontecendo a impulsionava adiante. Quando Larissa chegou ao fundo das escadas, encontrou um corredor estreito e úmido, iluminado por uma luz fraca e tremulante que emanava de uma lâmpada antiga pendurada no teto. O corredor se estendia até uma porta velha e desgastada no final. Com o coração acelerado, ela abriu a porta e entrou em uma sala repleta de objetos antigos e empoeirados. Brinquedos, móveis e roupas, datadas da época em que a família desaparecida morava ali. O ponto central da sala era um grande baú trancado que imediatamente capturou sua atenção. Ao tocar no baú, Larissa sentiu uma estranha energia percorrer seu corpo, como se uma força invisível estivesse despertando algo há muito adormecido. De repente, um clique ressoou no ambiente, e o baú se abriu por conta própria, revelando uma carta escrita pela menina do retrato. A carta implorava por ajuda e descrevia como ela estava presa em um ciclo interminável de pesadelos, e que apenas alguém que descobrisse a verdade sobre o que havia acontecido poderia libertá-la. Movida por uma coragem inesperada, Larissa leu a carta em voz alta. Assim que terminou, a casa começou a tremer violentamente, como se estivesse viva e reagindo à revelação. Larissa sentiu uma presença se aproximando, mas se manteve firme, não recuando. De repente, uma luz brilhante e intensa envolveu o quarto, e Larissa foi projetada para fora da casa, aterrissando na calçada. Quando olhou para trás, a casa estava desmoronando em um colapso impressionante, como se nunca tivesse existido. No chão ao seu lado, Larissa encontrou uma pequena boneca, a mesma que havia visto no segundo andar. Ao pegá-la, ouviu uma voz suave e agradecida, e a boneca se desfez em suas mãos em um fluxo de luz. A lenda da casa número 23 havia chegado ao fim, e Larissa sabia que sua vida jamais seria a mesma após enfrentar o mistério que a havia consumido.